Olá, saudações, salute! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E neste canal nós falamos de dicas de leituras, crítica literária, apresentamos livros, o que a gente acha dos livros, né? E dicas, desafios. Inclusive estou aqui com um dos desafios de 2025, que é a Rayuela, que é um romance experimental do Julio Cortázar, hermano lá da Argentina, né? Argentino, muito famoso pelos contos, né? Os contos experimentais. Inclusive ele falava muito, né, que um bom conto é aquele que conta duas histórias, né? Então você está preocupado com uma coisa acontecendo outra. Então o Cortázar muito conhecido pelos contos, assim como Jorge Luis Borges, né? Muito experimental também. E o Cortázar é muito devedor, podemos dizer assim, muito influenciado pela geração modernista, as vanguardas. E ele está em outra vanguarda, que é a vanguarda pós-moderna dos anos 60, junto com aquele pessoal do Oulipo, né? O pessoal do Oulipo, a gente falou aí do Ítalo Calvino, né? E do Georges Perec, entre outros, né? Que trabalha muito a experimentação. E esse é um romance bem experimental, né? Ele foi lançado em 64 e Rayuela é aquele joguinho de o quê? De, né? Como ele chama lá? O amarelinha, né? Jogo de amarelinha, que é o título que tem aqui, jogo de amarelinha, que é você vai pulando casas e aqui você pode ir pulando os capítulos, né? Aqui nós temos mais de 150 capítulos, né? 155 capítulos, não nomeados, mas numerados. Então 155 números. E você pode ler, né? Vai seguindo a leitura, que são 3 partes, né? O romance são 3 partes do lado de cá, que é do capítulo 1 ao 36. Depois do lado de lá, que é do 37 ao 56. E depois ele fala, não precisa ler não. Você precisa ler não, lê até o 56, que é o final. Mas aí você tem mais a terceira parte. A terceira parte é de outros lados, que são os acréscimos, podemos dizer assim, né? Que é de 57 ao 155. Então são 3 partes, né? E o romance você pode ler na ordem, né? Na ordem 1, 2, 3, 4 vai seguindo até 155, ou a ordem que o próprio autor te dá aqui, ó, no tabuleiro dele aqui. Você pode ler alternado, né? Então você pode ler o 73 primeiro, né? Você lê o 73 primeiro, depois vai 1, 2, 116, vai para o 3, 84, depois vai para o 4, 71. Você vai alternando, né? Então é um verdadeiro jogo de montagem e esses capítulos, tanto, né? O que ele fala que é o essencial do livro, quanto os acréscimos, são em vários estilos, né? Que lembra muito de James Joyce, né? Lá no Ulisses, James Joyce, modernismo, tinha muito disso, né? Que estilo que eu vou escrever esse livro? Ele escreveu em vários estilos, né? Então vários estilos. Então você tem um estilo assim mais introspectivo, mais extrovertido. Você tem paródia de Virginia Woolf, você tem paródia de vários estilos da literatura inglesa. Você tem estilo jornalístico de manchete, né? A mesma coisa aqui. Então você vai ter esses vários estilos, né? Que ele faz essa colagem de estilo, primeira pessoa, terceira pessoa, manchete de jornal, trechos de carta, trechos de livros, citações, provérbios, né? E aí você vai juntando na história. Então você lê esses capítulos, né, a ordem, né, numeral mesmo, linear, ou você vai intercalando, né, de acordo com as instruções dele aqui. E tem outras formas também de ler, né? Você pode ir soltando capítulos, porque a forma como você vai ler a história vai determinar a sua leitura, as suas conclusões, o que está acontecendo, quem são os personagens. São vários personagens, né? O principal aqui é o Horácio Oliveira e a Maga. A Maga chama Lúcia, né? Ela é a uruguaia e o principal é o argentino, né? E aí a primeira parte é em Paris, ele andando em Paris procurando a Maga. Então você tem esses fluxos de consciência, ele pensando, ele andando, descrições de Paris, né? Descrição dos boulevards de Paris. Então, muito descritivo, muito mental, assim, né? Com as várias referências, lembra a mente do Leopoldo Bloom, né? E aí a quantidade de cenas que ele vai montando na história. Em Paris, a relação dele com a Maga, né? Que é essa uruguaia que ele conheceu lá na Europa. E os problemas dela com a criança, né? Tem uma criança envolvida na história também. Então, esse amor intempestivo entre eles. E um grupo de amigos intelectuais que ele tem lá, né? Lá em Paris, né? Então, um grupo de amigos que fica debatendo literatura, então literatura falando de literatura, né? São várias referências, vários autores, né? Inclusive modernistas, igual eu falei, né? Inclusive também fala aqui do Faulkner, né? O Faulkner, que tem lá o romance Sonho e Fúria, que também, assim, você tem vários pontos de vista para você montar a história. E aqui é a mesma coisa, não tem aquele narrador à la Balzac que vai te nortear. Aconteceu isso, depois de um dia aconteceu aquilo. Não. Ele começa um diálogo, interrompe, entra outra cena, aí depois tem outro trecho de diálogo, muitas vezes o diálogo tem pessoas conversando. Você não sabe quem está conversando, né? Então você pega no ar assim, igual você pega um filme andando, né? Você pega no meio do filme e você não sabe quem que está acontecendo.
É a mesma coisa. Então, de acordo com a ordem que você vai lendo os trechos do romance, você vai montando a história. Então é você que vai brincando nesse jogo da amarelinha, né? Que ele faz totalmente experimental. Eu falei, a Lina do Olipô, do Perrec, fez o sumiço, né? O Perrec fez o sumiço, ele deixou a letra E. A gente já falou aqui dos vídeos, né, no canal, do romance do Perec, tem essas coisas, né, de restrições. Vou escrever um romance inteiro sem a letra A, sem a letra E, e tal, né, coisa assim. E palíndromos, fazendo palíndromos, né, que é aquelas frases que tem, né, você pode ler de trás para frente, frente para trás. Então, são formas experimentais, né, e o modernismo, a questão também dessas experimentações de vanguarda, né, desde o futurismo, lá, os cubistas, surrealistas. Tem aqui uma carta, né, que a citação já abre com a carta para André Breton, né, então tipo assim, né, você já vê que ele é vanguardista nesse ponto aí, dos anos 60, pode comparar muito com Ítalo Calvino, né, Se um Viajante na Noite de Inverno, Castelos dentro dos Caminhos Cruzados e tal, que são essas brincadeiras, né, igual as cartas do tarô usado pelo Calvino, é isso, à medida que você vai trocando a ordem das cartas, você tem histórias diferentes. Você tem protagonistas diferentes, você tem subtramas, né? Então aqui também tem subtramas. Então você tem história, né? A primeira parte é basicamente Horácio Oliveira e a Maga, lá em Paris e tal. E depois eles voltam para a Argentina, Buenos Aires, que é a segunda parte, né? Do lado de cá, que aí vai ter o personagem o Manu Traveler, né? Traveler, que é em inglês, que significa o viajante, né? O cara que viaja e tal. E aí os caras viajam, muita maionese, muita conversa, assim, muita coisa. Esse é um resumão do enredo, né, que você pode ler na ordem, você pode ler na ordem direta, você pode pegar aleatoriamente alguns trechos aqui, ler e aí tentar montar, né? Leia primeiro na ordem aqui, né, na ordem numeral mesmo, depois você pode usar essa técnica dele aqui, né, essa sugestão dele aqui de ir soltando. O que você faz aqui? Você lê até os 156, né? Todos os capítulos são numerados, então até os 56. E aí o resto que ele fala que não é necessário, mas o que ele faz? Ele pega esse não necessário e vai intercalando nos 56 que você leu. Então você leu os 56 e fecha o livro, beleza, obrigado. Ou então você leu os 56 intercalando, inserindo esses trechos de diário, trechos de carta, trechos de livros, citações, provérbios, né? O que mais que ele vai colocar ali? Fluxo de consciência, então trechos de diálogos, né? Diálogos assim que não tem início nem fim. Sabe quando você está passando na rua, alguém conversando no bar? Né? Aí você não sabe como é que começou a conversa, onde é que vai terminar a conversa, então é muito experimental nesse ponto de vista aí, né? E o enredo, né? Ou seja, o enredo é assim, é o comum da história, o enredo é comum, um cidadão comum, igual lá no Leopoldo Bloom, lá, né? Do Ulisses, igual Hans Castor do Montanha Mágica, igual o cidadão lá do Alexander, né? O Berlim Alexanderplatz, igual o Homem Sem Qualidades, né? O Rich, né? Que nós estamos lendo também, outro desafio 2025, que é esses personagens homens comuns que transitam pelas grandes metrópoles, grandes cidades, no meio da bagunça, do caos urbano, um monte de informação caindo, né? Um monte de informação nas telas. Também tem um romance que eu recomendo mais aqui no Brasil, que tem muito disso, recortes, fragmentos, né, correria, que é Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato, né, literatura brasileira, 2000, romance de 2000, anota aí. Eles Eram Muitos Cavalos, eu acho que também tem aqui no canal, mas é interessante também isso, essas colagens, né, essas montagens de ambientes, de informações, de manchetes, tudo ao mesmo tempo. E o Ítalo Calvino também, já falei aqui do Se um Viajante na Noite de Inverno, que aí são inícios de romances. Começam os romances, né? Tem lá a série de romances, aí se perde, né? Teve um erro de impressão, se perde. Tem só o início do romance, aí começa um outro romance, né? E o estilo muda, porque você está lendo um estilo modernista, depois você está lendo a literatura japonesa, depois você está lendo um romance de guerra polonês, né? Então são 10 inícios de romance, né? E aí você vai montando. Não tem, né, uma ligação entre eles, a não ser o leitor e a leitora, né? Que aí é outro caso, né? Entre cada trecho tem o leitor e a leitora, que tem um romance entre eles, porque tem essa aventura de encontrar quem escreveu esses pedaços de romance, né? Porque são vários pedaços inconclusos, né? Incompletos. Tem essa brincadeira também dos Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, mesma geração, mesma coisa. Ítalo Calvino tem lá várias cidades, Marco Polo vai narrando para o Grande Canto, só que vai muita invenção do Marco Polo também, né? E aí, entre essas cidades, as cidades mais estranhas, memórias, né? Planícies, né? Cidades espelhadas e tal, ele vai conversando com o Kant, né, a dificuldade de comunicação, porque que língua estão falando, né? O Marco Polo fala italiano, o Kant fala chinês, né? Mongol. O que eles estão conectando? Eles conversam por gestos, né? Por né? Gesticulação e tal. Então, a dificuldade de comunicação entre eles, né? Fica aí entre cada cidade, os tipos de cidades, as cidades são inventadas, né?
que o Marco Polo é o grande viajante, né? Igual o Traveler aqui, né? O Traveler. Então eu vou fazer mais um vídeo comentando o enredo, lendo direto até os 56, né? Que é a parte 1 e 2. E depois eu vou fazer um outro vídeo, ou seja, então estou prometendo vocês mais 2 vídeos, em que eu vou ler o livro agora intercalando, né? De acordo aqui com a tabelinha dele, né? Novamente a tabelinha, dá um pause aí, né? Tem a tabelinha. Em que você lê, né? Então começa no 73, vai para o 1, para o 2, 116, para o 3, 84, 4, 71, 5, né? Na verdade o que ele fez? Ele pegou os 56 capítulos e foi enxertando, né, esses capítulos de 57 a 155, que ele fala que não são prescintíveis, você não precisa ler, né? É claro que precisa, né? Porque ele teria escrito mais 100 páginas, né? Mais 100 capítulos aqui, né? Por que ele escreveu mais 100 capítulos, que são curtinhos muitas vezes, né? Se não tem interesse para leitura, né? Então, a grande jogada, a grande experimentação do livro é justamente isso, é você ser aleatório na sua leitura, você pular de uma cena para outra, tentar entender uma cena em contexto com a outra e como é que os personagens agem, né? Então, eles ficam conversando sobre literatura e você está lendo literatura, então é interessante isso, essa metalinguagem, né? Os romances modernos e pós-modernos te lembram o tempo todo que você está lendo literatura, né? Então não tem muito efeito de real. Você sabe que já é uma brincadeira, né? Já é um experimento, já é lúdico, né? Essa literatura lúdica que você lê o tempo todo que você está lendo um livro, né? Então essa é a grande sacada aí do Julio Cortázar, né? E aí eu vou gravar mais 2 vídeos falando então do enredo nas 2 possibilidades que eu entendi de acordo com a leitura dos trechos, né? Então fica aí e dou essas dicas, né? Leiam aí os grandes modernistas, né? O Homem Sem Qualidade, estou fazendo a leitura. O Montanha Mágica já li, né? Já tem aí vários livros, né? O Alexander Platz está na lista há muito tempo, me reler. Então o Ulisses já li também, né? Então são livros modernistas e também conheço essa geração pós-moderna, experimentalista, que é o Oulipo, né? Então dei 2 exemplos aqui, o Ítalo Calvino e o Jorge Perec, né? O Sumiço também eu falei aqui. Então, ou seja, né? E esse é o grande boom da literatura latino-americana, né? Que aí depois vem que, né? Aí também tem o 100 Anos de Solidão, né, que não é tão experimental, mas é linguagem experimental, né, história experimental, e vários outros romances, né, inclusive o Bolanho, né, Roberto Bolanho, que é aí que vem com, né, o 2666, né, ou 2666, ou 2666, né, cada um fala de um jeito, e vários outros romances, né, inclusive alguns eu li aqui, Noturno do Chile, né, Noturno Chileno, coisa assim. Então tem vários romances também nessa linha experimental, né, o Detetive Selvagem também que passa no México, né. Então o Bolanho seria um sucessor, né, o chileno, Bolanho, chileno-mexicano, né, ele seria um sucessor então do Julio Cortázar, né, Julio Cortázar, que é esse clássico aí, né, já do modernismo na Argentina, né, junto com grandes nomes, igual o próprio Jorge Luis Borges, né. Então fica a dica de literatura latino-americana, literatura experimental, literatura moderna e pós-moderna, né? E aí mais 2 vídeos a gente vai falar, né? E leiam aí o Ítalo Calvino e o Perec também, que com certeza, né, tem a ver mesmo com esse estilo, né? Essa época, o Oulipo foi um grande experimento, né? Ou seja, um sistema de experimentação literária que marcou época, né? E vou fazer mais vídeos sobre o Oulipo aqui, contando a história do Oulipo, ok? É isso aí, grato pela atenção, muitas graças e não deixem de compartilhar.